FPR, né? Me formei lá em 2010, no finalzinho de 2010. Logo que eu terminei o curso, eu emendei o MBA em Gestão de Tecnologia da Informação, tá? Pelo Instituto DOL, que era junto com a Faculdade União na época. E em questão de carreira, eu comecei a atuar como web design, consegui um estágio logo nos primeiros 6 meses de faculdade, isso foi bem interessante, já estar ali no meio de uma fábrica de software, né? Eu tinha habilidade de trabalhar com ferramenta gráfica, né? Essa habilidade eu tinha desde o ensino médio, por isso que veio essa possibilidade do estágio. Eu também atuei um pouquinho, bem pouquinho, com suporte, 2 meses, o suficiente para eu ver que não é uma carreira que eu gostaria de estar atuando. Depois que eu aprendi a programar, eu comecei a fazer o design e a programação, né? Nunca fui um primor na programação, sempre fazia funcionar, mas não baseado em melhores práticas. E aí, ao passo que a empresa que eu estava foi crescendo, né? Na época, a KMM, surgiu a oportunidade de eu assumir a área de RH. E para isso eu busquei capacitações nessa vertente, né? Então eu era bastante técnica, assim como a grande maioria de nós que fazem um curso aí de tecnologia. Para eu quebrar um pouquinho essa minha barreira técnica, eu fiz uma formação coaching, pessoal e profissional coaching, na época, em que me ajudou no meu desenvolvimento pessoal, para eu ficar um pouco menos técnica, ter algumas soft skills desenvolvidas. Eu também fui buscar fazer uma especialização em gestão de pessoas, em que cada módulo que eu aprendi, eu aproveitava e implantava na empresa, né? Essa pós eu era muito esquisita, né? Porque 90% da galera formada em psicologia, os outros 5%, os outros 9% dividido em administração contábeis e 1% que era eu ali formada em TI, né? Então eu tinha uns questionamentos um pouco diferentes daquela turma, sabe? Mas é interessante ver hoje como o jogo virou, né? O que mais a gente fala é de RH Tech, de transformação digital e como que o RH tem que estar junto disso. Então, assim, o que eu trago dessa minha visão é que tecnologia a gente vai usar em qualquer profissão. Então, quem escolheu fazer o curso de tecnologia, eu acho assim que fez uma feliz escolha, que vai ter uma gama de possibilidades de escolha muito grande, né? Profissões que nem existem ainda, né? Vamos dizer assim, vão surgir e vão dar possibilidade para nós atuarmos, né? Porque tem um embasamento técnico e desenvolvendo a parte ali das soft skills, vocês vão ter mais possibilidades ainda. Aí, depois da especialização, eu não fiz nenhum outro curso assim formal, né? Eu fiz cursos livres, formação em treinamento e desenvolvimento. Gosto muito da gestão ágil, né? Aproveitei ali que a CertProf estava oferecendo a certificação Foundations no Scrum gratuito, eu fiz a certificação. Ela é bem facinha para quem aí já está nesse meio, já conhece metodologia ágil, fica bem tranquilo de estar respondendo, né? A parte de programação eu estudo o suficiente para não passar vergonha quando fazer os recrutamentos, né? Também vejo que recrutamento é um momento para eu aprender bastante. Não sei se eu já entrevistei algum de vocês, se sim, manda um oi ali no chat, né? Então eu busco ali estar fazendo um recrutamento técnico, mas eu não sei tudo. Então é um momento que conversando com quem está na ativa, eu consigo aprender bastante. E hoje eu estou atuando por conta própria, né? Eu primeiro tive um foco só em temas educacionais para a galera de RH, né? E trazendo esse conteúdo da transformação digital para eles, mas eu vi que o meu público, até maior do que o público do RH, são vocês, que são dessa área de TI, já estão trabalhando, estão começando. Por isso que eu montei a mentoria CSGO, né? Carreira e Soft Skills. Estou atendendo 6 pessoas da área de TI agora nesse mês de junho. Os principais temas que a gente está tratando entrevista, currículo, mas também possibilidades de carreira,
em que tem gente que está na programação, mas não quer mais ser programador, não sabe bem ao certo para o que olhar, ou está no começo de carreira, mas ainda não se especializou em nada, né? Está atuando de forma mais generalista, então como se especializar também é uma das questões que eu estou trabalhando ali na mentoria. Assim como também estou atendendo pessoas aí mais sênior que estão buscando como ter uma comunicação mais eficiente no meio que elas estão trabalhando, tá? Eu espero abrir ela para julho, mas não tem, mas eu tô vendo ainda como que eu vou conseguir encaixar na minha agenda. Para quem quer aí dar um tapinha no LinkedIn, alguma coisa mais pontual, nem precisa esperar a mentoria, tá? Vocês podem me contatar aqui por Instagram, por LinkedIn, pedir uma revisão que conseguindo encaixar na minha agenda, eu dou um retorno para vocês, tá bom? Deixa eu perguntar, a grande maioria aí é do primeiro ano? Começou agora? Beleza, tem ali alguns do terceiro, primeiro. Vocês já viram engenharia de software? Galera do terceiro? Tá. Bom, para quem não viu engenharia de software, então a parte do ciclo aqui de desenvolvimento vai ser uma novidade. Isso é legal. Para quem já viu engenharia de software, já vai ter entendido um pouco o processo do desenvolvimento de software, né? Pode estar complementando aí com alguma coisa que eu esqueci. Podem perguntar a hora que quiserem, tá bem? Bom, então hoje no nosso primeiro dia a gente vai falar sobre os processos da fábrica de software e as possibilidades de carreira que existem hoje para nós que temos essa base na TI. E onde trabalhar, né? Então a gente tem assim três grandes segmentos, que é o segmento da área de serviços, que são as fábricas de software mesmo, que estão construindo os softwares e prestando serviço para um local. O varejo, onde a gente tem o grande exemplo aí da Magazine Luiza, que está super para Frentex, né? Não só no e-commerce, mas com a inteligência artificial também. E a Via Varejo, que está tentando correr atrás do prejuízo para chegar ao ponto do Magalu. Mas a gente também tem exemplos próximos de nós, que é como o MM, que também tem a parte do e-commerce, que vai estar oferecendo uma solução para varejo e é uma possibilidade de carreira. A outra possibilidade de carreira é dentro das indústrias, né? Aqui em Ponta Grossa a gente tem um número até que elevado de indústrias. Até eu esqueci, dá para pôr ali um quarto, ou indústrias barra cooperativas, que também é um setor que existe bastante forte aqui na região, em que as equipes vão ser não tão grandes, né? Vão ser mais focadas nos serviços da TI, e a programação é mais focada em customizações de sistemas que eles já tiverem. Por exemplo, tem o SAP, você vai atuar na montagem de relatórios, construção de relatórios de BI também. E fazendo uma subdivisão ali em serviços, a gente vai ter as empresas já estabelecidas, e as startups, que é o que mais vem surgindo hoje em dia, né? Que dá a possibilidade até de nós criarmos aí uma startup. Alguém já tem um projeto pessoal nesse sentido, que surgiu de hackathon, ou se juntou com o colega mesmo e montou? Beleza, ninguém tem ainda, mas eu já deixo aí até o último tema, né? Falando de empreendedorismo, é uma das possibilidades, né? De repente aí quando alguém oferece um freela, alguma coisa, começar com um site institucional e depois ir montando uma solução ou outra, é algo que pode ser uma renda extra, né? Para o trabalho que vocês vão ter mais para frente também. É algo a se pensar. Então, falando aqui do ciclo de vida do software, eu trouxe o ciclo de vida waterfall, que é o
o sequencial e o ciclo ágil, né? Aqui ainda não é a fundo sobre o método ágil, é só uma visualização. Então, qual que é a principal diferença deles? É como são distribuídos os recursos. Então, aqui no Waterfall, nós temos toda uma equipe alocada em planejamento, que está no seu quadradinho. Aí a gente tem toda uma equipe ali focada em design, né? Que vamos dizer assim, a análise, né? Aí toda uma equipe ali em construção, que são os devs e testadores, e todos ali na fase de QA que vão fazer a implantação, né? Vão fazer o deploy desse desenvolvimento. Esse ciclo aqui, na linha do tempo, é quase como se fosse um fluxo de fábrica mesmo, né? Em que eu preciso fazer toda uma tarefa para daí entregar para a fase seguinte. E fica muito distante para eu fazer a correção se tiver alguma coisa errada. Sem falar que esse modelo, ele fica muito distante do cliente. Porque o meu cliente, eu estou tendo uma conversa inicial com ele aqui, fazendo alguns levantamentos de requisitos, entendendo o que ele precisa, montando o meu projeto, para depois passar para um outro analista que vai pegar um primeiro material que já não é o que o cliente falou e montar as análises dele. Então, análise de negócios, análise de requisitos, análise de sistemas para o programador que também não conversou com o cliente programar, para os testadores e a parte de implantação subirem para descobrir que tem alguma coisa errada. Porque software, gente, não, às vezes rola até umas mágicas, né? Porque acontecem umas coisas que a gente nem acredita. E sem falar que o cliente, de começo, ele não sabe bem o que ele quer, né? Nem coloquei aquela imagenzinha do balanço que todo mundo conhece, né? Mas ela é bem real. O que o cliente fala é difícil de captar. Às vezes não é exatamente o que ele precisa, né? Aí entra um outro ponto que, como fábrica de software, em alguns momentos a gente tem que se posicionar em dizer para o cliente o que ele precisa. Porque a fábrica, ela vai ter uma visão ali de 100, 1000 realidades que ela está trabalhando. E o cliente só tem a visão dele. Então, não é uma verdade aquele processo que ele tem. Então, muitas vezes entra aqui, nesse planejamento, está olhando para o mercado, que é uma das atividades das novas carreiras que eu vou falar para vocês, porque a gente precisa olhar o que o mercado quer, o que aquele processo precisa, e não só totalmente personalizado para aquele cliente. O que acontece em algumas empresas? Ela tem o produto padrão, né? O produto ali, vamos chamar de baseline, que ela vende na prateleira, e está estável aquele produto, parte de suporte consegue dar todo o treinamento para ele. E se o cliente for uma boa conta, né, vamos dizer assim, pagar bem, aí sim ela abre um projeto de customização, que pode ser inclusive um squad, né, um agrupamento de pessoas só para atuar na customização e no suporte daquele cliente para realmente ser rentável esse processo. Se não, o que é de prateleira continua nessa etapa aqui mais demorada, né? E o que a gente precisa entender é que quanto mais demorado, né, mais aqui para o final a gente tiver uma correção, mais caro é, porque já envolveu muita gente. E como profissionais de TI, sejam na análise, no teste, no comercial, no desenvolvimento, a gente precisa entender que só rodar esse fluxo não quer dizer que a gente tem um produto, né? A gente só tem um produto de verdade na hora que aquilo roda 100% no cliente, né? Aquilo de fato vai resolver um problema, né? Não tem nada mais frustrante do que você desenvolver uma funcionalidade, para você ela foi show, você usou tudo que tinha de mais moderno, e aí quando você vai ver, o cliente voltou a usar uma planilha, porque apesar daquilo que você fez ter sido para você muito moderno, muito eficiente, né, para o cliente não resolveu de fato o problema dele. Então a gente precisa ter isso em mente, independente dos ciclos que for estar utilizando. Bom, já no ciclo ágil, a gente tem a divisão aqui por squads.
em que cada squad ele vai trabalhar numa funcionalidade, num produto específico, e dentro dessa própria equipe eu vou ter todo mundo que eu preciso para entregar valor. Então, aqui, veja como estava longe o cara do planejamento, né? Do cara aqui do QA. Aqui eles já estão todos juntos, estão todos numa equipe em que vão estar conversando entre si de forma mais dinâmica e conversando com o cliente, e vão estar entregando software continuamente, né? Dentro dos sprints, que seja ali definido uma semana, 15 dias, né? A gente vai entrar mais a fundo no outro dia sobre o método ágil. Mas aqui a principal visualização que a gente precisa ter é que a galera está toda reunida para entregar valor para essa funcionalidade específica que tem tais clientes. Então, se a gente for pegar aqui um produto de varejo, vamos dizer assim, que eu tenho e-commerce, eu tenho armazenagem para cuidar, eu também tenho a logística dos produtos para eu estar entregando, né? E eu tenho esse meu commerce, ele também vira um marketplace. Então, aqui eu tenho esses 4 produtos meio dividindo os recursos, né? Então, eu posso ter uma pessoa que está analisando a parte da armazenagem e está deixando o marketplace meio de lado, porque eu tenho aqui um conflito do pool de recursos. E aqui não, eu tenho exatamente as pessoas especializadas naquele assunto, o que também possibilita com que essas pessoas tenham uma propriedade maior sobre aquele produto, porque ela consegue ir mais a fundo, consegue entender aquilo, consegue discutir com o cliente, né? Não sei se já aconteceu com vocês, se algum de vocês trabalha, já estão no mercado de trabalho, né? Mas de você estar num projeto e quando você começa a entender aquela regra de negócio, começa a enganjar, você já é mudado para outro projeto. Quebra um pouco a tua linha de raciocínio, né? Poxa, porque quando a gente está em qualquer uma dessas etapas aqui, não é só a técnica. Você precisa conhecer a regra de negócio para saber qual o problema você vai estar resolvendo, qual o impacto daquilo, se a operação que você trabalha, ela é uma operação de urgência ou é alguma coisa que acontece mais nos horários comerciais. Você precisa ter esse entendimento para fazer uma boa entrega, para fazer perguntas questionadoras, para melhorar aquilo que você está fazendo. Independente de quais os 2 ciclos, né, você precisa ter ali um corpo que vai dar suporte para isso na empresa, que vai ser a infraestrutura. Então, o time de infra, né, que vai montar todos os ambientes, vai montar desde o computador que vai disponibilizar para vocês, né, assim como as bases que vai estar desenvolvendo, o time de suporte e o time de implantação, né, porque esse produto aqui, ele precisa rodar no cliente, o cliente precisa de instrução. O time de marketing pode ser interno, pode ser externo. E o time da área comercial, que é para fazer a venda desse produto, né? Então, quando eu olho essa estrutura aqui, ela é independente do ciclo. O único pontinho que, às vezes, por exemplo, o suporte, em alguns squads mais moderninhos, ele está dentro aqui da própria squad. Ele não fica nessas divisões. Mas o suporte, ele está aqui fora porque ele não faz parte do desenvolvimento do software, né? Ele entra ou antes, quando está conversando com o cliente, ou depois para dar uma devolutiva. Então, vamos lá. Aqui eu montei um slide das principais carreiras que nós temos na área de TI. Se vocês tiverem alguma carreira em mente que não está escrita aqui, pode mandar mensagem aí para eu falar sobre ela, tá? Bom, nós ainda temos uma demanda muito alta por gestão de projetos, em que projetos podem acontecer em qualquer tipo de negócio, né? Agronegócio, construção civil. E na TI não é diferente e tem uma alta demanda por esses profissionais, porque tudo que a gente vai fazer é projeto, seja de desenvolvimento, seja de implantação, e a gente precisa de alguém, né, como você fala, para tocar o bumbo, né, para dar ritmo para isso, para organizar as demandas, para estar motivando a equipe que está trabalhando, e principalmente para fazer a resolução de conflitos e remoção de impedimentos. Então, o profissional de gestão de projetos,
Em geral, ele ali é pleno ou sênior, né? Tem algumas posições ali para júnior. Para quem está na faculdade e tem interesse de já atuar na gestão de projetos, é muito bom estudar sobre o PMBOK, né? Que é o guia das melhores práticas da gestão de projetos. Vou escrever aqui. É um guia em que vai ter ali, vai ter algumas áreas de estudo para vocês se aprofundarem, né? Que vai desde gerenciamento ali de tarefas mesmo, até você gerenciar relações, né? As relações que tem entre as pessoas também está muito em alta, a capacidade de gestão de mudanças, porque requisito muda o tempo todo, seja ele de um projeto de implantação, ou seja ele de um projeto de software. Você conseguir gerenciar isso, né, essas mudanças, continuar motivando todas as pessoas, é incrível. E falando aqui na parte comportamental, o gestor de projetos ele precisa ter uma desenvoltura muito, muito alta para conseguir fazer uma negociação com o cliente, conseguir exercer uma influência, conseguir ter uma resiliência forte. Então, ele acaba, assim, tendo o técnico um pouquinho mais baixo, mas o comportamental muito forte nessa profissão, tá? Bom, outra profissão é do analista de negócios, em que ele até se aproxima aqui do Product Owner, porque os dois vão estar olhando para fora, olhando para o mercado, conversando com clientes, entendendo que tem a concorrência, para desenhar um produto para vir para dentro da empresa, né? Às vezes é uma funcionalidade só, eu já tenho um produto, mas eu preciso me atualizar. Então, quais são as funcionalidades? Então, o analista de negócios, ele fica, deixa eu voltar aqui, ele fica mais nessas etapas aqui de planejamento e design, e o PO, ele fica aqui no método ágil, nessa caixinha de análise e design, né? Fazendo um link lá com o PO. Ele precisa aqui estar desenvolvendo as histórias que vão ser divididas e deixadas para o time ágil estar fazendo o desenvolvimento em si. Então, ele sempre está um passo à frente do desenvolvimento, porque é ele que define o que vai estar entrando naquele meu produto. Também tem uma outra função, que eu até não pus aqui, que em alguns momentos ela até se mistura com o analista de negócios, que é o analista de requisitos, em que ele pega essa análise de negócio, esses requisitos que vêm do cliente, né, que é quais são os objetivos da qualidade que eu preciso alcançar, e ele começa a quebrar isso realmente em requisitos para o nosso sistema, em questões menores. Acaba ficando essas duas funções um pouco misturadas, né? E o analista de negócios, ele hoje ele tem um espaço maior. Também é um guia de boas práticas para essa profissão, para quem gosta, assim, de criar a parte do que vai ser feito e não tanto codificar, é uma boa profissão. Então, eu vou escrever aqui também qual que é esse guia, que é o Babuque. Também é um guia de melhores práticas e vai abordar vários aspectos ali que tem análise de negócio. O próximo tipo de análise é análise de sistemas. Dificilmente vocês vão entrar como analistas de sistemas de começo, né? Não estou falando de carteira, estou falando assim de fato de exercer a profissão. Porque se precisa ter uma experiência para chegar nesse nível, seja a experiência de conhecer a estrutura de banco de dados, conhecer as classes que estão codificadas, conhecer muito bem a regra de negócio. Então, você precisa percorrer um tempo numa carreira mesmo de programador para daí adentrar nesse tipo de análise, porque você tem que pensar que ali você vai trabalhar com variáveis indefinidas, né? Você recebe ali os requisitos ou a sua análise de negócio, e você vai criar toda uma arquitetura, uma concepção para o programador pegar aquilo e focar na técnica. Vou tomar uma aguinha, espera um pouquinho. Também, uma dificuldade que alguns profissionais têm de assumir a parte da análise de sistemas é quando a pessoa gosta muito de programar e ela se distancia dessa programação. Então, se vir a surgir na carreira de vocês essa possibilidade,
tem que estar pensando ali no que vocês gostam. Se vocês forem muito da programação mesmo, não é tão legal a análise. Também talvez você possa atuar como um analista programador, em que aí você divide o seu tempo, né, entre essas duas funções. Aí vem a carreira de programação, que sem dúvida é a que a gente mais conhece e onde mais tem vaga. Até esses tempos eu recebi uma pergunta no LinkedIn de se só tinha vaga de programador. É o que parece, né? Porque é a maior demanda das empresas para você conseguir ter a capacidade de fazer mais funcionalidades. Você tem que ou deixar a tua equipe mais produtiva ou trazer mais gente na programação para estar fazendo isso. E são as principais vagas que a gente tem aqui na cidade, tem no mercado. Rolou muitas demissões, né, nesses últimos meses, e quando eu olhava essas demissões no LinkedIn, pouquíssimos programadores estavam na lista, tá? A minha visão é que o programador que foi demitido nessa pandemia é porque, de fato, não estava tendo um rendimento tão legal. Então, eles fizeram ali uma lista, né, aproveitando para fazer o desligamento, porque, em geral, eu vi muita demissão na área de Customer Success, né, que é o sucesso do cliente, muita demissão também na parte de marketing, na parte do UX, UI, também tinha bastante relação de gente que acabou perdendo suas posições. E a programação teve menos demissão e tá tendo mais abertura de vaga, tá? Eu mesmo tô com 2 vagas aqui que eu tô trabalhando na cidade para front-end. Se alguém tiver interessado, depois me manda uma mensaginha lá para a gente conversar. E tem outras que estão em aberto. Então, tá rolando vaga de programador, né? Assim, você aqui na programação, você precisa ter uma técnica apurada, sem dúvida, ter uma lógica melhor ainda, mas são as soft skills que vão te diferenciar, porque todo ano tem muita vaga, mas todo ano forma muita gente, sem falar em quem não estuda e está estudando e se forma por conta, vamos dizer assim, né? Tem certificações e está no mercado aí. Então, a gente tem que buscar se diferenciar pela nossa atitude. E para quem, assim, é programador e quer continuar nessa linha, acho que o principal foco que tem que ter, e muitas vezes acontece que erram, é você primeiro entender qual que é o problema que você vai resolver. Para a tecnologia não ser a tecnologia por si só, mas ela realmente está resolvendo uma situação, problema. Então, se você não tem toda uma equipe, não vai receber o requisito bem redondinho para você só programar, o melhor passo é tirar um tempinho para reflexão, para perguntar, se for possível até falar com o cliente, né? Às vezes é meio sofridinho falar com o cliente, mas você vai ser mais assertivo no que você vai programar e você vai ser mais produtivo também, né? Porque assim, é muito triste quando você começa, se você já está no mercado de trabalho ou você codifica sistemas para você mesmo e você começa a levantar ali as horas da tua semana, que ficou 20 horas, ficou 10 horas fazendo algo novo e 30 horas corrigindo, né? Você não está sendo produtivo, né? Não é só porque a gente fica horas codificando que é produtividade. Não, na hora que está tudo certinho é que é produto entregue mesmo. Bom, outra profissão também aí mais difundida é na área de testes de software, né? Em que a gente tem desde o testador, o analista de sistemas, tem a parte de automação, tem até profissões de arquiteto de testes. Na cidade de Ponta Grossa, ainda não é toda empresa que atua, né? As empresas menores acabam deixando ali com que a própria área de suporte que faça essa validação. Mas, assim, falando em mercado, né? Porque acredito que até muitos nem são de Ponta Grossa. Falando em mercado, é uma profissão que vale a pena tá investindo. Se você, assim, gosta muito de engenharia de software, é um dos caminhos a se seguir. Se te chamam de chato, naturalmente, pensa em ser testador, porque o testador tem uma característica dele de pessimismo profissional, em que
em que ele consegue, assim, ainda sem técnica, né? Mas pela personalidade consegue achar um número de erros bastante elevados. Então, é uma profissão para estar pensando em atuar, e que nos níveis mais elevados, como de automação, inclusive, ela vai usar um pouco da programação, né? E também outra coisa, se você sabendo programação e atuando ali com teste de software, você tem alguns desconfiômetros, né? Algumas coisas ali, tá acontecendo tal coisa, então pode ser tal coisa na programação, e você ajuda ali o teu time. Bom, outras funções mais gerenciais, mas que estão em alta, né? As pesquisas salariais aqui estão citando bastante esses cargos. É de gerência e coordenação de TI, que em geral vocês vão ver essas vagas para indústrias e cooperativas, em que elas têm o setor de TI e precisam de alguém para gerenciar isso, né? Então aqui ele vai ter muito do gerente de projeto, mas ele também vai ter que ter um pouco de suporte, um pouco de implantação, um pouco de infra. É uma pessoa bastante multidisciplinar, porque ela tem que gerenciar todos os serviços que estão ali dentro daquela área, né? Inclusive gerenciar contratos, como de telefonia, que dificilmente é dentro da empresa, mas ela precisa negociar contratos, precisa estar sincronizando tudo isso, e dependendo do porte da empresa, pode ter até uma equipe grande, né? Então, ela vai ter que exercer muito a liderança, que é um assunto aí que a gente vai ter um dia na Civic só para falar disso, que é o quanto é difícil encontrar e formar lideranças com base na tecnologia da informação, ao mesmo tempo que as empresas precisam, tá? Porque quando a gente olha aqui todas essas áreas, né, e aqui esses ciclos aqui, cada área, assim, seja de funcionalidade ou de fase, ela precisa de um líder. Ela precisa de alguém que esteja à frente, não só distribuindo tarefas, mas de fato ali motivando a equipe, enganjando, avaliando, fazendo feedback principalmente. E a gente encontra uma grande dificuldade em formar quem é da TI. Então, assim, até falo, quem quiser se diferenciar um pouco, comece a estudar sobre liderança desde agora, porque tem uma deficiência muito grande no mercado. A gente também vê bastante vaga para líder técnico, né? Que você pensa, mas a liderança técnica é só ajudar na parte técnica, então dá boa. Não dá boa, tem que ter as outras habilidades, tem que gostar de gente, sabe? Não dá. É difícil, gente. Então, assim, se quiser se diferenciar, digo, comece a estudar desde agora, sabe? Então, fazendo ali um equilíbrio entre a parte técnica e algumas questões como de liderança. E a outra posição que está sendo bastante procurada, né, que a gente nem tinha esse nome antes, vamos dizer assim, né, que é do CTO. Acredito que pela quantidade de startups aí que vem abrindo, né, cada vez mais, o CTO começou a aparecer bastante nas pesquisas, que é o cara que vai cuidar de toda a parte técnica da empresa, né? Vamos dizer que quase que o coordenador de TI da fábrica de software, né? Porque ele que vai ter que ver as melhores práticas da parte de infra, da parte de desenvolvimento, da parte de segurança da informação, né? Então, está sendo bastante procurada essa função. Eu mesmo já vi ali algumas vagas para Curitiba, né? Então, elas começam ali desde para empresas bem pequenininhas, startups ali que estão com 3 pessoas, né? Até empresas aí que já estão bastante estabelecidas com 500 pessoas. A outra função é do DevOps, gente. Aqui, eu chamo, tem algumas empresas que chamam de cargo, eu chamo mais de papel, em que a pessoa que está na empresa vai fazer. E aqui eu tenho um perfil misto, que a pessoa precisa saber de programação um pouco e precisa saber um pouco de infra. Então, em geral, ela vem de uma dessas duas áreas. Porque acontece, a parte, o Ops, que é o de operação, o serviço dele é de manter o ambiente da produção, o ambiente do cliente estável. E o desenvolvedor, quando ele termina o desenvolvimento dele, ele quer implantar, aquilo é uma ação de desestabilizar o ambiente, né? Porque vai ter uma alteração, problemas podem acontecer, né? Não é uma pessoa só que mexe no software, são várias pessoas, então tem grandes problemas de implantação,
problemas de versionamento, de alterações que uma pessoa fez e a outra acabou modificando. E ali o DevOps, que ele está nessa caixinha do... Deixa eu voltar aqui. Que ele fica nessa caixinha aqui do QA, que vai fazer essa atividade. Então, ele é uma mistura de infra com programação com uma super responsabilidade de deixar o ambiente do cliente estável. Ou seja, tudo aquilo que subiu, que pode dar erro, aquela tela que funcionava e deixou de funcionar. É nessa hora que ele sobe e vai ver o que aconteceu, se... Também ele vai estar monitorando ali, né, se não tá saturando demais o uso do espaço. Então, ela é uma profissão, assim, interessante para vocês estarem pensando, mas que também ela vai exigir um pouquinho de experiência, seja na infraestrutura, seja na programação. Dificilmente vocês vão começar de cara nessa profissão. Bom, outra profissão, que é uma das portas de entrada, né, da maioria de nós que fizemos estágio ou estão começando com estágio, é a área de suporte, em que eu vou ensinar o cliente a usar sobre a minha ferramenta. O suporte, em algumas situações, não é tão valorizado. Mas, gente, digo para vocês, é uma das áreas mais importantes da empresa. Porque programação é importante. Você faz o software, mas se você só fazer o software e deixar ele lá quietinho, desde que não seja um aplicativo pequenininho, o cliente vai precisar de ajuda para estar utilizando. Porque muitas vezes esse cliente ele não sabe fazer uma operação no papel. Como que ele vai fazer no software? Então, ele precisa da área de suporte, esteja ensinando ele para ele tirar o que há de melhor daquela ferramenta. Então, aqui, quando a gente fala de suporte, é diretamente negócios. Você fala o tempo todo sobre negócios com o teu cliente, você vê como que se pode agregar mais valor para ele, como que ele pode ser mais rentável a partir do momento que ele está usando sua ferramenta. E, assim, pesquisas dizem que o ideal é que as pessoas mais seniors estejam no suporte. Então, às vezes a gente se engana um pouquinho de que o suporte é o mais júnior, mas se a gente for olhar o mercado mesmo, correto é que as pessoas mais sênior estivessem nessa área. Por quê? Para poder falar com toda certeza sobre as regras de negócio, estar discutindo com os clientes de uma forma assim equivalente sobre aquilo com ele, né? Também entra aquilo que faz a dificuldade de dar suporte para um produto que tem muito erro, né? Aí esse suporte ele perde muito tempo tendo que identificar esses erros e se desculpando com o cliente do que tanto nessa parte de estar discutindo sobre regra de negócio. Então, aí é uma combinação também de quão maduro está o software, né? E quão experiente é essa equipe de suporte. A outra profissão é de implantação. Equipes menores, empresas menores, a pessoa de suporte faz implantação também, que é o treinamento inicial para os clientes usarem aquela plataforma. Os analistas de implantação têm algumas possibilidades. Ou ele é totalmente especializado em um módulo, uma regra de negócio, ou ele é especializado naquele cliente, naquele tipo de cliente. Então, vamos dizer assim, que ele sabe tudo sobre um RP, que vai ter financeiro, fiscal, contábil, folha, de empresas que são de agronegócio. Ou ele sabe tudo sobre financeiro de qualquer empresa. Então, normalmente são essas duas vertentes, né? Aí vai depender muito da empresa, se vai ter envolvimento técnico, do tipo fazer relatórios customizáveis ou não. É interessante ter a base na TI para essa profissão, porque você está dentro do fluxo de uma fábrica de software como um todo. Então, você tem a compreensão de que se pedir uma coisa nova vai demorar um pouco, mas acaba sendo uma profissão que não precisa tanto da base de TI. É uma das possibilidades da TI, né? Você partir para esse momento. Assim como tem o controller, que eu coloquei aqui do lado, que é uma função da empresa, em que ela gera indicadores de todas as áreas e ela conhece da regra de negócio de todas as áreas e contribui com isso. Então, eu coloquei ela aqui porque ela pode ter outras formações. Por exemplo, a própria pessoa que é o contador da empresa, um contador interno que faz outras funções, ele pode ser controller.
Mas há uma tendência também de quem é de TI, por já estar montando análises gerenciais, se você tiver vontade de trabalhar como controller, você pode estar se aprofundando na regra de negócio, que é uma possibilidade de carreira. Agora, falando sobre a infraestrutura. A infraestrutura também é uma possibilidade técnica. Os cursos da cidade, eles não se aprofundam nesse tema, né? Nem as engenharias da UEPG, nem o curso de análise da bacharelado da UTF. Então, acaba que a pessoa tem que estudar muito por conta sobre esse assunto, mas é uma possível carreira que pode, inclusive, ser complementada com as certificações, que tem um leque de certificações nessa área aí muito grande. E o principal ponto dentro dela, né, é a questão de cloud, hoje em dia, para vocês estarem se especializando. Inclusive, esse nome vai se repetir lá no último slide, porque realmente precisa se aprofundar nesse assunto. A outra profissão antiga, porém que ainda é exigida do mercado e paga-se bem, é a função de DBA, em que você vai ser o fodão na parte de banco de dados, né? Em que você vai conseguir, falando assim de forma bem simplificada, mas você faz todas as otimizações de banco de dados, você trabalha tudo o que precisa trabalhar para ter uma excelente performance. E você precisa escalar, né, para chegar até aí. Falando de certificação mesmo, tem várias trilhas antes de estar chegando, porque é uma profissão que exige uma maturidade profissional, uma maturidade de conhecimento grande, mas para quem gosta de trabalhar com banco de dados, é algo aí a se pensar, né? A gente tem, né, os principais bancos aí dos grandões, né, Oracle, SQL Server, tem outros bancos que vêm surgindo, mas eu acho que por muito tempo ainda a gente vai usar esses bancos de dados mais robustos e, consequentemente, vai existir essa profissão por muito tempo. Assim como o COBOL é muito mais velho que a gente e ainda tem demanda. Então, a gente precisa pensar nessas habilidades aí, né, que existem e vão continuar existindo. Até voltando ali na programação, Java e C Sharp, eles ainda têm muita demanda, inclusive aqui na cidade. E tá bem difícil deixar programador C Sharp. Na verdade, aqui eu acho que não tem mais nenhum assim que está no mercado, né? Você acaba tendo que trazer pessoa de fora, ou só contratar, não que tenha mudança, mas a pessoa de fora fica trabalhando home office. Então, seria uma linguagem de programação para vocês estarem se aprofundando, né? E por conta, que eu sei que a faculdade não trata disso, porque tem mercado aqui na cidade, sem dúvida. Outro aspecto aqui que está muito em alta ainda, né? Ainda é um assunto novo, praticamente, segurança da informação, ele ainda não foi explorado o suficiente aqui no Brasil, né? Aqui na cidade eu nunca vi uma vaga específica de analista de segurança da informação, né? Mas vem surgindo essa necessidade. Tem algumas empresas aí de compliance que oferecem esse serviço, tem ISO que certifica nessa área. Então, é um ponto aí que vocês podem estar pensando em se aprofundar, porque tem mercado. Bom, aqui outras funções que vocês podem estar exercendo. A parte comercial, para quem tem aí um tino, bastante negociação, bastante influência. Tem espaço, sim, para fazer vendas técnicas, né, mais específicas, principalmente aí na engenharia de computação, que vocês têm uma parte mais profunda na parte de hardware. Então, é uma carreira possível, sim, para quem tem base na TI. A carreira de PO, que, como falei para vocês, é semelhante com o analista de negócios, mas no método ágil, e ele está o tempo todo olhando para fora, vendo o que o mercado tem, o que as outras ferramentas têm e como que isso pode agregar valor. O que eu ando vendo? Que as empresas menores, ela não tem um PO que faz só isso. Normalmente, ele exerce uma liderança técnica no time também, e ele, em alguns momentos, programa se ele tiver tempo livre. Então, vamos dizer assim, carreira ao contrário, né? Se você está na programação, mas tem essa vontade de estar vendo melhorias que pode ter no produto, comparando, trazendo requisitos, é uma possível carreira que você possa transitar.
Outra carreira é do Product Manager, em que é o chefe do PO, vamos dizer assim, né? Que o PO, ele tem um produto, tá? E o Product Manager, ele tem todo o portfólio de produto. Então, voltando naquele exemplo em que a gente tinha o e-commerce, o marketplace, a armazenagem, a logística, então, o PO, ele só olha para o e-commerce. E o Product Manager, ele olha para todos, né? Então, pegando aqui no desenho, ele é um cara que está acima de toda essa galerinha desse ciclo, e daí ele precisa estar sincronizando o que é mais importante, né? Até estratégia de se vai entrar um produto novo no mercado, se algum produto vai deixar de existir. Então, é esse carinha aqui que faz. Novamente, não necessariamente ele precisa ser de TI, mas se for, ajuda muito, né? Principalmente para entender a questão de quando que vai ser as entregas, déficit técnico, né? Ele fica mais inteirado daquele ciclo. Bom, a outra profissão é o Scrum Master, né? Que fazendo um resumo assim bem chulo, é o gerente de projetos no método ágil, né? Mas ele tem um papel um pouquinho diferenciado. Ele também remove impedimento, ele resolve conflito, mas ele tem uma pegada muito forte de gestão de pessoas mesmo, de motivar o time, de estar tirando algumas métricas também de produtividade e velocidade do time, de criar sinergia ali entre as pessoas envolvidas. Então, ele tem uma atuação muito forte com isso. Também, em algumas situações, um dos programadores acaba pegando algumas funções do Scrum Master, né? Em equipes menores, e ao passo que elas crescem, aí sim ele assume esse papel por si, né? Precisa ter uma base ali bem forte sobre as metodologias ágeis para estar atuando nesse papel. Bom, as outras profissões é a do UX e o e-designer, né? Inclusive está tendo workshop dessas funções. Nós ainda não temos formação na cidade disso, né? Então, quando abre vagas, inclusive é uma dificuldade. Normalmente, quem tem alguma habilidade, assim, por conta, que acaba fazendo algum trabalho nesse sentido. Então, se vocês gostam, né, de estar trabalhando lá com identificação da experiência do usuário, elaboração de requisitos, né? Trazer melhorias para o sistema é uma função aí que tem mercado, recomendo para vocês. E eu anotei aqui marketing e aqui no desenvolvimento web marketing, porque eu estava olhando uma pesquisa salarial da Page Group e essas funções, elas não estão classificadas como tecnologia, elas estão classificadas como marketing digital, de tão grande que está sendo a demanda. Então, acaba se abrindo o mercado para atuar nessas frentes em todas as empresas, nesse sentido, sabe? Porque a galera tá sentindo a necessidade do marketing digital, e para você fazer isso, chega uma hora que você precisa montar a imagem, precisa montar site, precisa montar as landing pages, e são esses profissionais que vão estar atuando com isso. O UX, principalmente, ele também tem uma pegada muito ligada a pessoas, né? Porque tudo que ele vai fazer é o cliente, é a pessoa ao centro, né? Tentar entender aquela pessoa, para daí entender o cenário que ela tá, o ambiente, para então levantar requisito do que ela realmente precisa, né? E o I já é uma parte que vai mais para depois que tem esses levantamentos, você começa a desenhar, né, o que realmente se precisa. E os dois últimos, que são os que estão bombando, né? Que eu deixei ali, a ciência de dados. Tem muita vaga durante a pandemia mesmo. Há um mês atrás eu comecei a pesquisar e com diferentes nomes eu encontrava essas vagas, né? Alguns analistas de BI, outro desenvolvedor de BI, outro arquiteto de dados, cientista de dados, engenheiro de dados. Mas todas funções, né, relacionadas com as ciências de dados. Está muito em alta. O que acontece? Você conseguir extrair o que há de melhor nos seus dados te dá vantagem competitiva. E nesse momento, todo mundo precisa entender muito bem o seu cenário e fazer predições de como que vai ser para frente, né? Então, por isso que essa profissão está tão em alta. Eu não conheço ainda tão a fundo, né?
Eu vi que a galera usa bastante a linguagem R, usa bastante o próprio Python para trabalhar, né? Mas pelo que eu vi, até se alguém tiver uma opinião aí mais aprofundada sobre isso, precisa ter uma base na programação, senão você não vai conseguir desenvolver o raciocínio ali na ciência de dados, correto? E a outra carreira possível, né, que já se fala há muito tempo, mas agora ela realmente está em prática, é a da inteligência artificial, em que um sistema vai fazer sugestões, né, para você sobre alguma ação, tá? E aqui o do destaque, inclusive, se vocês forem definir uma área de negócio, né, porque não dá para fazer ciência de dados de tudo, né, muita informação. A área de RH tá, gente do céu, tá com uma deficiência bem grande nisso aqui, sabe? Faz anos que se fala de ciência de dados e inteligência artificial. Anos, eu digo uns 3 anos, sabe? E o pessoal ainda nem conseguiu entender direito o que é. Então, assim, alguns lugares que rodaram, que começaram a ter empresa disso. Então, se vocês, de repente, forem pensar em algumas possibilidades de negócio, eu digo que o setor de RH ainda tem, assim, um leque de opções a serem exploradas. Quando a gente fala de inteligência artificial, ainda é só o IBM Watson para fazer perguntas frequentes integrado com o WhatsApp para responder sobre férias e olerite. Então, uma coisa muito rasa frente ao que dá para fazer. Outra área de atuação da inteligência artificial é match de candidato com vaga. Também é uma coisa simples. A gente precisa, assim, dar um aprofundamento maior nas áreas de competências do RH, tá? Então, deixo aí essa dica para vocês de como área de negócio carente. Aqui, por fim, a questão de aprendizagem contínua. Esses temas que eu trouxe aqui, eu tirei eles da apresentação de sábado, também que era de RH, porque que eu quero dizer para vocês? Aqui mais na esquerda, que são as soft skills, é um desafio, né, para todos vocês, para mim também. A criatividade, comunicação sempre melhor, né, a ética, que é uma obrigação nossa, a liderança, o pensamento crítico, o trabalho em TI. E, em geral, a parte das hard skills, vejo como a gente que é da área de TI está em vantagem, porque eles colocam como esses aspectos sendo os mais importantes de serem desenvolvidos. Mas vamos combinar que na faculdade mesmo a gente vê muitos temas, tá? A agilidade aqui, por exemplo, não é só um método ágil, é ter um raciocínio ágil, né? Que ele vai envolver lá aspectos da capacidade analítica, a capacidade ali que o programador tem de resolver um problema, a capacidade ali que você tem de vender uma ideia. Análise de dados. Poxa, a gente na faculdade aprende sobre isso, estuda muito sobre isso. E para o mercado é uma coisa que os outros profissionais vão ter que correr atrás. O design thinking, que é uma estrutura de pensamento em que você vai percorrer ali um caminho lógico para estar resolvendo. Também é uma coisa que a gente está acostumado para conseguir resolver problemas por meio da programação. A própria inteligência artificial, que tem algumas matérias, a internet das coisas, cloud, né, que eu estava falando lá da parte de infra, que ela se repete. É uma das coisas que os profissionais precisam entender o que é. E, por fim, a segurança da informação. Então, assim, eu vejo que, gente, a gente está com muita vantagem nesse curso, nessa formação. Ai, gente, é isso. Você tem alguma pergunta? Deu para hoje? Falem comigo, muito triste ficar falando 1 hora sozinha. Beleza. Bom, para os outros dias, me contem assim. Aliás, primeiro me contem hoje. Atendeu a expectativa de vocês? Tem algum outro ponto que vocês esperavam que fosse abordado? Tá. Pro resto da semana, tem alguma coisa específica assim que vocês queriam ver? Oi, Roberto, alguma coisa na área de EAD mesmo?
ou na parte da carreira acadêmica? Ah, legal. Sobre empreendedorismo, a gente vai ter um momento, sim, Henrique, para falar. Então, tá previsto para o último dia. Então, beleza. Sobre a área de educação, Roberto, o que eu posso dizer? A parte relacionada a RH, tá bom? A parte dos LMS, né, que são o Learning Management System, né, os sistemas de LMS, eles ainda não são tão robustos, né? É uma possibilidade aí de aprimorar esses sistemas, tá facilitando ali para o RH mesmo estar utilizando isso de uma forma mais fácil, né? E claro que essas plataformas podem ser utilizadas nas universidades também. E já se falava sobre metodologias ativas de ensino que foram aceleradas agora, né? Hoje eu pesquisei bastante sobre isso, que eu queria encontrar concorrentes do Kahoot. Não sei se vocês já ouviram falar. A gente vai usar essa semana. Aqui. Que ele é um quiz online em que as pessoas conseguem responder e dar um ranking. E ao pesquisar sobre concorrentes ou coisas semelhantes, eu não consegui encontrar. Então, eu sinto que na área de educação, agora que foi forçada, né, a educação online, tem um leque de opções para tá desenvolvendo. E na parte acadêmica em si, né, aqui na cidade a gente tem um mestrado nas duas universidades que capacitam a galera para estar indo nessa parte mais educacional, na parte de pesquisa, né? Que esse ano as pesquisas deram uma diminuída, mas que são extremamente importantes para estar gerando conhecimento para nós, né? A gente fala ali de inteligência artificial, às vezes é tão difícil fazer isso dentro de uma empresa. Então, os campos de pesquisa são um dos caminhos que podem ser seguidos, né? Mas eu sempre recomendo também tentar fazer uma mesclinha. Na parte educacional, você ter um pouquinho de mercado de trabalho, e no mercado de trabalho você ter um pouquinho da parte educacional, para você ser um profissional um pouquinho mais completo, né? Ter as duas partes, a didática e também a pegada da empresa. Mais ou menos isso, Roberto? Não é tanto a minha área. Eu tenho vontade de fazer um mestrado, mas quem sabe? Inclusive, Roberto, se souber alguma outra ferramenta aí aplicada à metodologia ativa, me avise que eu tô procurando, né? Ah, só complementando, muito se fala de gamificação também, né? Dentro das empresas, que está totalmente vinculada com o que a gente gosta, né? Mas é um negócio difícil de fazer. Então, se de repente uma solução voltada para isso, uma gamificação, tanto na parte do ensino quanto na parte empresarial, né, de como a pessoa se desenvolve dentro da empresa, também é algo que tem mercado hoje em dia. Mas então, gente, acho que é isso. O Thiago falou que eu podia terminar antes, né? Então era até 8h30 aqui. Estamos encerrando às 10h10, né? Se eu colocar sobre a parte de segurança da informação, teria que procurar para me aprofundar nessa área. Olha, Matheus, sobre segurança da informação, o que eu conheço é a ISO. Eu acho que é 27001. Deixa eu pesquisar aqui para você. Eu não conheço guias assim como o Babuc, como o PMBOK. Deixa eu só conferir aqui se é a ISO 27001 aqui. Enquanto você dá uma procurada, Maria, só para avisar para todo mundo, para fazer um aviso, Desculpa. já que você está na parte final. Eu sou o Leandro, sou da organização da Tech Week. Só para comunicar todo mundo para amanhã, para todo mundo não esquecer, para quando for entrar no workshop, entrar pelo site, para daí registrar a frequência de todo mundo, para que ninguém tenha problema no final na questão do certificado. Obrigado. Então, beleza, gente. Recadinho aí do Leandro Santana, né?
mandei ali a ISO, né, que dá para começar a estudar, né, uma forma estruturada de conhecimento, mas eu não conheço ainda outros guias assim tão aprofundados para passar para vocês, mas assim que eu tiver essa informação eu compartilho durante a semana, né? Porque é importante a gente saber quem sabe. E sobre RH, para nós ETIs, teria alguma dica para estudar para começar nessa área? Ai, que legal, Eduardo se interessou. Então, a primeira dica é começar a seguir o meu perfil aqui no Instagram, tá? Porque de fato eu tento trazer numa linguagem ali que é para quem está nos RHs tradicionais e ainda não conhece nada de TI. Olha, que bom, o Eduardo já está me seguindo. Então ali você começa a adquirir algum conhecimento, né? E aí, assim, gente, livro mesmo do que é Venato, né? É uma coisa meio antiga. Então, assim, livro é interessante, uns livros mais moderninhos, como o do Marco Ornelas, para pensar sobre designer organizacional, gestão da singularidade. Então, tem ali, Eduardo, depois eu faço algumas indicações para você, alguns livros mais modernos para a gente tá estudando, os próprios temas de Agile People, né, que é para você conhecer a gestão de pessoas já pelo olhar da gestão ágil, é interessante para consumir um conteúdo atualizado, né, não uma coisa antiga. Mas, assim, hoje, se for falar, pesquise hoje, pesquise sobre People Analytics, porque vai vir informações da ciência de dados e vai vir informações sobre a área de RH também. Então, é uma das formas de adentrar na área já num dos pontos que tem mercado. Beleza, gente? Por nada. Então, amanhã a gente se encontra de novo, tá? E então é isso. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Maria. Até amanhã. Até.